Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, agora nós vamos pular, olha o termo, pular. Nós vamos passar para o vídeo, olha, o capítulo 24, Livro dos Médiuns. O número desse vídeo agora é 01, porque eu disse que está ficando muito alto, né? O vídeo anterior é 801. Não, vamos voltar isso lá no número 0 de novo, só para ficar mais fácil. Então, vídeo 01, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Aí você pode me dizer assim, mas, Luiz, no capítulo 23, você podia ter falado mais a respeito da obsessão. Em tudo existe uma programação, não existe? Então, eu confesso que se eu quisesse falar mais os 50 vídeos a respeito da obsessão, eu falaria. Porque eu possuo esse conhecimento, graças a Deus. Mas eu respeito aquilo que me é passado, né? Então, quem manda não sou eu, quem manda é vó Leontina, irmão Marcílio, outro telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, no capítulo 24 da identidade dos espíritos, nós vamos tratar aqui, olha que temas maravilhosos: provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então Kardec começa primeiro, provas possíveis de identidade. E é na questão 255. A questão da identidade, começa ele dizendo assim, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas. De fato, é uma das mais controvertidas, mesmo entre os espíritas verdadeiros. Você entendeu? Agora, esse espírita verdadeiro, esse processo é meio relativo. Que a gente, quando é verdadeiro, ele não se engana. Por que ele não se engana? Porque o espírita verdadeiramente espírita, ele sabe separar o joio do trigo, ele sabe distinguir um do outro, ele sabe. Ele tem uma leve noção. E além do mais, nós temos que entender que eu não sou Luiz Antônio. Eu não sou Luiz Antônio. Eu estou Luiz Antônio. Espírito não tem nome. Não adianta você querer evocar Dr. Bezerra de Menezes, que ele irá se manifestar. Gente, tem que tomar muito cuidado com essas questões. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Porque existem milhões de falsos Dr. Bezerra de Menezes passando-se pelo Dr. Bezerra de Menezes e por Eurípides e por outros espíritos também. Pois aqui no Brasil, Mãe Maria Santíssima não tem espírito das trevas, obsessores aí passando-se por ela aí através de um médium aqui no Brasil? Tem que tomar cuidado com isso. Sabe? Então, como também
esses espíritos que aqui na Terra esteve, né, usando essa indumentária, se assim podemos dizer, eles podem se manifestar em 1000 outros lugares ao mesmo tempo, devido à expansão. Eu não vou entrar nessa questão, porque senão vai travar a cabeça das pessoas. Como nós sabemos também que esses espíritos renomados, existe uma pleiade de espíritos nobres que recebem desses espíritos renomados permissão para passarem-se por eles, porque o conteúdo ético, moral é o mesmo. Então olha só para você ver, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, porque é mesmo, né? Porque a pessoa, quando vai a uma casa espírita em busca de uma mensagem, principalmente a psicografia, vamos pensar por esse lado. Benedito Sauro da Silva, nossa, meu pai, que certeza você tem que realmente é teu pai? Se os espíritos das trevas, se os obsessores podem passar pelo teu pai. Pode, porque semelhante atrai semelhante. Você não pesquisou primeiro aquela árvore para ver se realmente era um pé de laranja que dava laranja? Você não pesquisou? Então, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Então isso aqui, gente, isso aqui não é novidade. Isso aqui é real. Agora, os charlatões, os mistificadores, os anticristos, os impostores, tanto os desencarnados quanto os encarnados, sabendo desse fator, eles se aproveitam da credulidade da humanidade, da pobreza de espírito, e engana, como se diz o ditado, engana Deus e o mundo. Então, por isso é preciso tomar muito cuidado com relação aos espíritos que se manifestam. Precisa tomar muito cuidado, precisa ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Agora, sujeito a ser mistificado, 99% aqueles não sérios, aqueles avessos aos estudos da doutrina, aqueles avessos aos raciocínios, esses são enganados 24 horas pelas trevas. Agora, aqueles que estudam também não estão livres de serem enganados, mas muito menos do que aqueles outros. Então, olha só para você ver. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. Os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. E sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram? Que nunca lhes pertenceram esta?
Então nós sabemos com qual facilidade, com quanta facilidade esses espíritos se apossam de nomes renomados que existiram aqui na Terra. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: Eurípides Barçanufo foi o escravo Rufo. Ele esteve, entendeu? Rufo. Esteve Rufo no corpo físico naquela época. Deixou o corpo físico, o espírito, ele não possui mais aquele nome. Aquele nome é uma forma de ser identificado. O nome é como se fosse um número. É como se fosse um número. Depois, Eurípides foi Jean Gaspar Lavater. Observe para você ver. Ele esteve, Jean Gaspar Lavater, esteve. Mas ele não era João Gaspar Lavater. Depois ele esteve, teve umas outras, mas não posso falar. Depois ele esteve Eurípides Barçanufo. Mas ele não era Eurípides Barçanufo. O espírito não tem nome. Tanto é que o espírito ele não tem direito de escolher nem o próprio nome. Os pais que acabam escolhendo o nome para aquele filho, para aquele espírito. E tem uns que põem uns nomes tão feios. E eles acham bonito. O importante é eles achar. A gente é de menos, né? Então, olha só para você ver. Os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Por isso mesmo depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Então, olha só para você ver o que a Kardec assume aqui. Depois, né? Esse fator, vou usar esse fator. Aqui Kardec usa esta. Esse fator, depois da obsessão, né? Olha aqui, ó. Depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Porque o processo é relativo, gente. Não há como você discernir o relativo na relatividade, ou melhor, não há como você discernir o relativo da relatividade. Porque eu não sei se você sabe, o relativo da relatividade é uma coisa, o relativo na relatividade é outra coisa. Isso é ciência, isso é filosofia, envolve-se equações, envolve-se matemática, envolve
religião, envolve etnias e por aí em diante vai. Você conseguiu entender? Muito fácil isso. Quando eu falo que é muito fácil, é porque é muito fácil. Entendeu? Então, é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real, de fato. Não passa de questão secundária sem importância real. Mas existe milhões de outros fatores que só o verdadeiro espírita pode empregar secundário e sem importância real. Você entendeu? Só o verdadeiro espírita pode usar esses dois termos, secundário e sem importância real. Só o verdadeiro espírita. O meia-boca não se iluda porque ele não consegue entender isso aqui, não. O meia-boca, ele vai ler, vai passar por cima, ainda vai pensar assim, mas que palhaçada, não entendi nada. É o que muitas pessoas avessas às obras de Kardec costumam dizer. Eu não gosto de estudar as obras de Kardec porque eu acho muito difícil. Como muitas pessoas dizem assim, eu não gosto muito de ler muitas obras de Divaldo Pereira Franco porque são as obras muito difíceis. Sabe por que a pessoa acha que é difícil? Porque ele prefere permanecer na ignorância. Porque quem busca crescer, ele opta pelo mais difícil, por tudo aquilo que é difícil. Quem não quer crescer, quem não quer evoluir, busca o lado mais fácil. É a ignorância que opta em não aceitar a obra literária difícil. Você entendeu? É a ignorância, a pobreza de espírito. É a falta de cultura. É a pessoa que encontra-se no conformismo, no desculpismo. Não, esse livro é muito difícil. Não, esse aqui é muito difícil. Eu sou assim, eu gosto de livro fácil. Por que ele gosta de livro fácil? Porque ele é um pobre de espírito. Ele se contenta com uma espiga de milho se você der a ele. Se você pegar ele e colocar dentro de uma baia e colocar um fardo de feno, uma aguinha fresca e um coxinho ali ao lado com uma raçãozinha de segunda, de terceira, uma sombrinha para ele deitar e dormir, tá bom demais. Você viu o termo, né? Tá bom. Por isso que eu levo a pancada, né? Que quem vai ter uma visão dessa? Quem vai analisar por esse lado? Mas tem pessoas que é assim. Ele se conforma com aquilo. É o conformismo. Fulano, mas por que você não faz isso, faz aquilo? Tá bom demais. Né? É igual aqueles agricultores que têm, por exemplo, 50 mil alqueires de terra. 50 mil hectares. Mas eles só plantam 1 hectare.
Mas, meu senhor, por que o senhor não planta? O senhor não tem recurso? Tem. Mas por que o senhor não planta os outros 49? Para quê? Para render mais. Render mais para quê? Por aí vai, né? Então, você entendeu, né? Que só pode usar o termo secundária, que seria o mesmo que secundário, e sem importância real, o verdadeiro espírita. Esse pode usar. Não, nome é de menos. Isso é secundário, isso é sem importância. Ele sabe o que está dizendo, ele tem conhecimento. Agora, aquele que não tem conhecimento, aquele meia boca, coitadinho, manifesta um espírito ali. São Vicente de Paulo. Sério? São Vicente de Paulo? Jesus, Maria, José, que maravilha. Aí ali eles já constroem o altar para o médium. O médium já se torna um médium vitalício na casa. E pronto, bajulando médium daqui, bajulando médium dali. Aí você pode pensar assim que eu estou embromando, né? Estou não. Estou esmiuçando. Olha aqui, ó. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir. Mas é verdade, não é? É mais difícil conseguir a identidade, como aquele ser, né? Como ele era, como ele viveu, né? Então, por exemplo, manifesta um espírito e diz assim, Sócrates. É meio difícil você provar, que você conseguir provar que realmente ali se manifestou Sócrates. Mas olha só para você ver o que acontece. Tomando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstrito a uma apreciação puramente moral, julgam seus espíritos como os homens pela sua linguagem. Tá vendo só? Julgam-se os espíritos como se julgam os homens pela linguagem. Então você, quando o espírito do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha se manifesta através de um médium, você sabe que é o teu ente querido, porque ele traz justamente aquilo que você teve a oportunidade de conviver com ele, de conviver muitos anos ali. Agora, mesmo assim, ainda é preciso tomar cuidado. Porque você se lembra da questão que eu disse? Por isso que eu, no começo do livro dos médiuns, eu falei que aqui nós ia, de alguma forma, desmascarar muito charlatão e mistificador que está aí no Brasil trabalhando por aí. Porque você se lembra da questão que eu disse? Muitas pessoas dizem, reconhece-se a árvore pelo fruto. Beleza, é isso mesmo. Reconhece o pé de laranja pela laranja, tá. Mas é aquela pessoa que chega próxima ao pé de laranja e no lugar da laranja vem uma jaca e aceita como se fosse laranja. Mas está cheio disso no Brasil e no mundo. Principalmente os místicos. Principalmente os Zizifi. Principalmente os pais de santo. Principalmente os buenas dichas. Aí você pode me ouvir dizendo isso e pensar assim, o Luiz fala mal demais desses seres. Eu não estou falando mal, gente. Isso é estudo. Nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito de nos interessar por essa ciência. Foi nos delegada essa ciência. Agora nós vamos aceitar
tudo às cegas? Nós vamos tapar os olhos aqui igual um asno e nós vamos aceitar tudo que colocarem na nossa boca? Nós não podemos. Nós temos que discernir o que é certo e o que é errado. A pessoa tem que saber o que é água mineral, o que é água gaseificada. A pessoa tem que saber. Ele tem que saber. Agora, quando também ele se interessa, né? Porque já tivemos a oportunidade de dizer aqui que os obsessores, os espíritos das trevas, para te enganar, eles podem muito bem passar-se pelos teus parentes usando os mesmos cacoetes que os teus parentes tinham no corpo físico. Perfeitamente. Como já está encerrando esse vídeo, nós vamos explicar mais a respeito desse assunto no próximo vídeo. Então você percebe que o assunto aqui não acaba. Só aumenta os esclarecimentos. Vamos para o próximo vídeo, mas no outro dia.